Sejam todos bem-vindos. Para ajudar a formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência no mercado, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler, sou fisioterapeuta intensivista e você pode me encontrar lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá pessoal, eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimento_UTI. E juntos você sempre nos encontra aqui no nosso podcast, nas suas principais plataformas para ouvir, para acompanhar, para nos assistir. E vamos hoje, né, Sancler, para mais um episódio. Hoje o tema do nosso episódio é meta na UTI. Você tem? E aí, Sancler, eu sempre trago uma música, né? Que normalmente é o que eu Tem que gosto ter, tem que ser de. musical, tem que ser musical. Mas hoje eu tava pensando nesse tema, e aí, na verdade, me veio uma história na cabeça, né? Que é uma história teoricamente feita para as crianças, mas que na verdade tem seu fundo muito adulto, que é a história da Alice no País das Maravilhas, né? E eu acho que muito cabe, né, quando a gente fala de metas, aquela cena quando ela tá perdida. E aí ela pergunta pra ele, né? Pra onde eu vou? E ele fala, pra onde você quer ir, né? Porque se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer lugar vai te servir, né? Posso te mandar pra qualquer Uhum. caminho. E é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Sancler? Trazendo essa realidade pra UTI, eu acho que essa é uma forma bem fácil da gente entender o que é meta, né? É assim, basicamente é isso. Pra onde a gente quer ir? Se a gente não tem uma meta, a gente vai acabar em qualquer lugar, né? E às vezes não é o lugar que esse paciente poderia ter chegado, né? Então, de repente, não é levar o paciente ao nível máximo dele, né? Às vezes é ficar rodando assim, né? Igual o cachorro Só atrás do vendo o tempo rabo, né? passar. Exatamente. Então, acho que a ideia da conversa hoje é essa, é a gente falar um pouquinho sobre meta. Você acha, Sancler, que as pessoas, que os fisioterapeutas, na maioria das UTIs, eles têm metas claras? Porque acho que, assim, até ter meta, talvez até tenha, né? Porque eu não sei como que é a evolução aí de vocês, as que você já passou, mas eu sei que em vários lugares na evolução tem lá, né? Meta, e você tem que preencher. Então, a minha dúvida não é nem assim, será que a gente teoricamente preenche uma meta para o paciente? Porque talvez sim, na imensa maioria dos lugares. A minha dúvida é, você acha que efetivamente a gente tem metas bem traçadas para os nossos pacientes na UTI? Eu acho que não. A minha resposta é bem direta, eu acho que não. E eu acho que não temos meta, na maioria das vezes. Como você deu o exemplo do cachorro correndo atrás do próprio rabo, infelizmente eu acho que ainda existe um universo muito grande de unidades de terapia intensiva em que os fisioterapeutas eles estão ali para auxiliar em algo enquanto o tempo passa, mas exatamente porque eles não têm muito claro qual é a meta que eles precisam alcançar. E aí não é uma meta, óbvio, são milhares de metas, e isso é muito dinâmico, é muito mutável. Mas eu vou pegar esse exemplo que você deu da evolução, de colocar uma meta. Quantas vezes a gente não tem como meta, assim, prevenir complicações do imobilismo? Isso é uma meta, mas ela é uma meta completamente vaga, porque tem alguns pacientes que você vai prevenir. Tem uns, como a gente disse no episódio passado, que você não precisa nem prevenir, porque ele não vai perder. E tem outros que não adianta mais prevenir, que já foi perdido, já tem um monte de complicação e que você precisa fazer intervenções terapêuticas para melhorar, para ganhar. Então, eu acho que falta para a gente, de uma maneira geral, né, e que eu gostaria que fosse mais assim, é que a gente tivesse metas claras, que a gente tivesse metas que realmente fossem condizentes com o nosso papel profissional. Então, eu acho que a gente não tem. Eu acho que a gente não tem, Débora. Eu acho que nossas metas são muito vagas. Você está ali e fala, é para ventilar melhor o meu paciente. A gente pode até, daqui a pouco, se a gente for nesse caminho, a gente vai entrar naquela conversa leiga de respirar melhor, mexer um pouquinho. E isso é vago, e isso muitas vezes vai nos levar para um caminho que não é baseado em evidência e, consequentemente, que não traz resultados. A gente vai viver de um achismo e de uma coisa superficial. Essa é a minha visão a respeito do assunto. Você acha que temos que vem mudando isso no nosso cenário?
Assim, do que eu acompanho, né? O que eu comentei no começo, assim, eu acho que vem mudando em algum aspecto, no sentido, assim, de ter a obrigatoriedade de você evoluir, colocar na evolução do paciente, ou na admissão, enfim, qual é a meta terapêutica. Mas eu acho que isso passa longe de ser suficiente, né? Ou de ser eficiente, né? Você estava falando, a gente fez um estudo uma vez, e esse estudo ainda não está publicado, mas estará, se Deus quiser os revisores permitirem, é, que a gente foi analisar como que os fisioterapeutas traçavam as metas, né? Quais as principais metas traçadas nos pacientes das UTIs. E assim, foi um número grande de atendimentos que a gente pegou, né? E de pacientes. E é isso que você falou. O que, que a gente vê? Basicamente, prevenir complicações do imobilismo, melhorar a capacidade respiratória, né? Ganho de força muscular Sem nem saber e, se perdeu. e melhorar a funcionalidade, ou retorno à funcionalidade prévia. Essa é a que eu mais tenho raiva, e eu vou te falar por quê. Aí eu falo assim, tá, como ele era antes? Que ferramenta você usa para avaliar isso? Minimamente, assim, como que ele era antes? Ele subia escada? Acho que sim, não. Subia ou não subia? Se ele subia tudo de uma vez ou ele precisava parar, né? Ele subia com cansaço ou sem cansaço, né? Tipo, aquela coisa, retornar à funcionalidade prévia. Qual era a prévia? Ele andava na rua, Débora. Ele andava, mas ele andava um quarteirão ou ele andava 30, 40 minutos? Né? Então, Rápido assim, ou devagar? Com andador ou sem andador? Então você está traçando uma meta e você nem sabe, né? É isso que você falou, ela é extremamente generalista, não é assertiva, né? Porque não tem como ser. Então, quando a gente fez esse estudo, basicamente eram essas, assim, imobilismo, retorno à funcionalidade prévia, essa que eu nunca entendi na vida, assim, que é, né, melhorar a capacidade pulmonar, e aí eu falo, mas da onde vem, para onde vai, o que tá ruim, né? E eu falo sempre isso para os alunos, você falou essa questão do imobilismo, né? Eu falo, gente, na minha opinião, né? Não sei se você concorda, existem algumas palavras que são chaves quando a gente quer se comunicar de forma adequada e assertiva, né? Você tem que usar palavras-chave. Quando você coloca numa meta palavras, eu acho que elas são muito importantes. Então, por exemplo, quando você vai falar, vou traçar uma meta, e nessa meta tá prevenir complicações do imobilismo. É o que você falou. Para mim, se você vai prevenir, primeiro, ele ainda não teve nenhuma complicação do imobilismo, porque se ele teve, não é Exato. prevenir. Se você vai prevenir, ele tem um fator de risco, né? Porque, Uhum. assim, Por que se ele a gente tá poderia perder, né? isso, se a gente está pensando num contexto de UTI, né, gente? Obviamente, né? A gente faz prevenção à saúde em outros contextos de outro jeito, mas pensando ali no da UTI. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que se atentar quando a gente fala em meta, né, Sancler? Porque senão é isso, a gente não consegue medir o resultado, os desfechos, né? E fica uma coisa vaga. Então, do imobilismo, né? Que eu ia dar esse exemplo também que você falou. Eu falo, gente, eu falo para os alunos, tem uma figura de um artigo, não sei se você já viu, que é um boneco desenhado deitado, e aí tem um monte de quadradinho embaixo mostrando as complicações do ficar deitado. E aí, gente, vai desde sistema gastrointestinal, pele, tudo. Eu falo, tá bom, você quer prevenir todas essas complicações do imobilismo, né? E de novo, você falou também, tem coisa que nem é nossa, assim, né? Não é nossa, digamos, só nossa, né? Atribuição Então, exclusiva, né? Não é é uma uma atribuição atribuição exclusiva. exclusiva. Isso, obrigado pela palavra. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que, poxa, a gente melhorou um pouco, porque antes nem se falava disso, né? Pelo menos, eu não sei quando você se formou, eu não lembro de precisar pensar em meta. Eu achei muito legal como você descreveu. Era uma coisa assim, você tá ali naquele dia na UTI, o que você vai fazer ali naquele dia, para aqueles problemas daquele dia e pronto, né? Então, eu acho que melhorou um pouco, porque agora a gente minimamente tem alguns hospitais que tem lá a cobrança de se evoluir isso. Mas eu acho que a gente ainda está longe de chegar no que seria ideal, né? Eu acho que tem um problema muito grande que ele vem da gente, professor.
como é que ele vem da gente, professor? A gente, desde o começo, e talvez porque a gente foi treinado assim, a gente perpetua algumas coisas que a gente aprende, mesmo que sejam coisas não muito úteis, né, e muito satisfatórias, a gente aprende muito aquela discussão de você ligar avaliação com objetivo, com conduta, né? Então a gente, todo aluno de fisioterapia, todo fisioterapeuta já formado com 1 ano, 20, 30, 50 anos, ele ouviu falar assim, você tem que colocar o objetivo tem que ter vindo um verbo no infinitivo, então é prevenir, é fazer, é não sei o quê, e sempre foram esses objetivos gerais, sempre foram esses objetivos amplos, são objetivos que meio que disfarçam um pouco a necessidade da profissão. Então, qual é o seu objetivo? Controlar a dor, minimizar. E ainda vou além, quando o aluno chega, ele ainda coloca melhorar a qualidade de vida. Aí pronto, aí a gente foi para o universo mais amplo do mundo, porque pipoca e Netflix é qualidade de vida. Futebol, para mim, é qualidade de vida, música. Então, é muito complexo e é muito generalista. Então, a gente discute sobre a necessidade de ter um objetivo na ciência, né? Você falou aí de publicação de artigos e tal. A gente sabe que o objetivo é o pontapé para como o seu trabalho tem que ser feito para ser um bom trabalho. Depende do objetivo que você quer, você vai ter que fazer um desenho de estudo. Na nossa conduta, a mesma coisa. O seu objetivo ele é determinante para a conduta que você vai exercer. Então, se o seu objetivo é prevenir perda funcional, prevenir complicações do imobilismo, mas como a gente disse no episódio passado, você tem um paciente que muitas vezes ele está ativo e que ele pode livremente ou com o auxílio da equipe de enfermagem ir ao banheiro, levantar, se sentar numa poltrona e tal, nenhuma das suas ações fisioterapêuticas vão intervir nisso. Esse não era um objetivo. Talvez seu paciente precisasse de alta fisioterapêutica, né? Ou você entender que não, é muito maior a necessidade dele, e aí outras coisas precisam ser feitas. Então a gente tem que deixar de lado esses verbos no infinitivo que sejam generalistas. As metas precisam ser mais objetivas. E aí uma coisa que é legal, né, você citou aí que a gente precisa ter de uma maneira mais clara, que vem acontecendo em alguns serviços de ter lá meta terapêutica, é que tem a meta terapêutica e que essa meta terapêutica ela seja possível para que o profissional no seu plantão tente buscar ou atingir a meta ou dar condições para que outros colegas atinjam em outro momento. Então a meta terapêutica é fazer o paciente deambular. Ele deambulava livremente, ele teve uma internação, ele está com uma fraqueza muscular adquirida, a gente quer dar esse retorno dessa atividade funcional para o paciente. Talvez você não vai conseguir andar com ele no seu plantão. A meta terapêutica geral, do plano terapêutico, a gente fala muito aqui, né? É caminhar, deambular. Mas pode ser que você treine ganho de força, um colega treine coordenação, outro treine transferência, e daqui a alguns dias, algumas sessões, esse indivíduo consiga atingir a meta. Então, ter a meta ser algo possível, alcançável, e que os fisioterapeutas discutam mais isso na sua comunicação. O que eu consegui alcançar, o que eu não consegui, por que eu não consegui. Eu acho que seria um passo assim gigantesco para o andamento do nosso plano terapêutico, né? Não, eu super concordo. Eu acho que eu gosto muito daquela frase que fala, né, que o fisioterapeuta, ele precisa ser um resolutor de problemas, né? Então, assim, se você quer resolver um problema, você tem que destrinchar muitas vezes aquele problema. Falar, bom, igual você falou, o problema é, ela não anda, né? Tá bom, eu quero alcançar isso. Essa é a minha meta final, talvez. Quando a gente fala em curto e longo prazo, né, tem várias questões ali, né, o que é curto, o que é longo, mas enfim, uma meta final, e aí eu preciso ir com alcançar algumas metas nesse caminho para chegar ali, né, e o que eu acho interessante é isso, a gente precisa entender por que eu tenho que ter uma meta muito clara, porque a construção da minha terapia vai ser baseada nela, né, que é isso que você estava falando, Sancler. Então assim, se eu não tenho uma meta clara, a construção da terapia ela deixa de existir e a gente passa a ficar fazendo intervenções fisioterapêuticas de forma aleatória ali, né? Então, eu sempre falo, você estava falando dos alunos, né? Eu também acho que a gente tem uma parcela de culpa em algumas questões aí, porque essa coisa do infinitivo, gente, às vezes eu fico assim, para, escreve sem infinitivo, porque eles gastam ali 15 minutos
Aí você fala pra mim o que você tá querendo falar. Ele fala, só que ele fala, Débora, mas tem que ser um verbo, tem que ser. Gente, calma, né? Gasta tanto tempo nisso, né? Mas eu acho que uma coisa interessante quando você. E aqui a dica pra quem tá começando, acho que depois de um tempo fica um pouco automático, mas acho que vale pra todo mundo também sempre refletir. O que eu tracei de condutas, de intervenções, elas fazem sentido para minha meta, né? Eu falo muito isso para os alunos. Falo, bom, se você escrevesse, né? Tem duas coisas que eu falo para eles. Se você escrevesse um relatório e colocasse de um lado as condutas que você está fazendo e do outro a meta ou as metas que você tem, todas teriam um link, assim, você conseguiria me falar, isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso, isso é para isso. Alguma ia ficar perdida? Se vai ficar, tem alguma coisa errada, né? E a segunda coisa que eu acho interessante, que eu sempre brinco com eles, mais a nível ambulatorial, mas acho que isso vale pro hospital também. Eu falo, ó, vamos lá. Se eu fosse dar. Você tem que tirar mais que. Aqui a média é 5, né? Mas sei lá, mais que 7. Se eu fosse dar um ponto para cada meta que você traçou com seu paciente, conseguiu alcançar, ou não alcançou, mas é justificável, você ia fechar o estágio, né? Aí eles, Débora, gente, não vou fazer, não é essa a questão. A questão é assim, você entregou o seu estágio, né? Para quem tá rodando, você entregou seu plantão. Você consegue falar isso? Olha, a minha meta era essa, essa e essa. Essa eu não alcancei por causa disso, disso, disso. Essa eu consegui alcançar, essa eu alcancei parcialmente por causa daquilo. Né? Então, você consegue pontuar, né? Você consegue destrinchar, né? Se não, acho que tá errado, né? Tem que estar fácil. Errado. Isso tem a ver com uma coisa que a gente já conversou muito aqui em diversos outros episódios, é de que a fisioterapia não é padrão, ela não é um procedimento específico para todos os pacientes e que todos os terapeutas têm que fazer. A gente precisa de protocolos, evidências científicas, mas a gente precisa pensar na individualização. E nada é mais individualizado do que você traçar metas, né? Nada é mais individualizado do que isso. Então, mudar um pouco a cultura de que você tem que entrar e que você tem que gastar mais ou menos o mesmo tempo, e de que você tem que fazer mobilizações no membro inferior e superior do seu paciente, que o seu paciente tem que fazer tais tipos de exercícios para a respiração. A partir do momento que a gente consegue internalizar que essa cultura está errada, ela é errada, que eu preciso individualizar, você vai ter a segurança de dizer assim, esse aqui, a minha meta é botar ele numa poltrona e ponto final. Enquanto esse aqui, a minha meta é ficar 50 minutos trabalhando, porque eu preciso desenvolver muita habilidade motora nele. E aí você consegue otimizar, como você disse, as suas condutas direcionadas para as metas reais que os nossos pacientes precisam. Eu acho que é uma mudança de cultura interna você trabalhar com metas. Parafraseando a geração mais jovem, quem vê close não vê corre. Então, quando a gente traça meta, você precisa entender que tem um corre ali no meio. Você tem um monte de coisa. Então, não adianta você falar assim, poxa, eu quero o jogador de futebol quer ganhar tal campeonato. Sim, mas ele tem que treinar, ele tem que jogar, ele tem que ganhar do time pequeno, ganhar do time grande, tem que tratar lesão, não sei o quê. Eu quero fazer todas essas coisas generalistas com o meu paciente. Eu quero tirar o meu paciente do ventilador. O paciente foi entubado de manhã, em meta terapêutica, desmame assim que possível. Beleza, desmame assim que possível, e aí, o que foi feito? Você discutiu com a equipe sobre sedação? Você batalhou por um nível mais adequado? Você tentou fazer o paciente entrar no modo espontâneo? Você diminuiu... E aí, o que foi feito? Parte motora. E aí é importante, principalmente a parte motora da reabilitação, Débora, a gente entender as etapas para que as metas sejam mais reais. Então, se você tem etapas funcionais, e aí você falou agora um pouco sobre isso, devolver a funcionalidade prévia, devolver, parte do pressuposto de que todo mundo tem a mesma funcionalidade prévia. Que todo mundo faz tudo, sem cansar e alcança todos os níveis terapêuticos. Parte-se desse pressuposto. Então, você quer dar isso para o paciente, diga. E que tudo é possível, sendo que às E que vezes tudo é não é. possível. E aí Exato. entra uma coisa que eu ia falar lá na frente, mas que acho que já cabe aqui na sua fala, que é para você também traçar uma meta, tem que estar muito claro para você qual é o prognóstico do paciente, né? Exato. Porque é isso que você falou, não é todo mundo que lá fora tinha uma funcionalidade de caminhar, sei lá,
500 metros a velocidade X, e aí você tá traçando a sua meta e trazendo as suas condutas para isso, sendo que esse não é o prognóstico do paciente, enfim, pela doença de base ou qualquer coisa assim, né? Perfeito, perfeito. Era exatamente sobre isso. Então, sim, você precisa entender quais são as etapas de mobilidade, de função que existem, e você precisa saber até onde você tem a possibilidade de ir com o seu paciente, qual é o prognóstico dele. Então, eu recebi um cara hoje que fez uma cirurgia qualquer, uma cirurgia de revascularização do miocárdio, mas que você conhece que previamente era uma pessoa rígida, que deambulava grandes distâncias, tinha uma vida normal. Ok, eu posso pensar que a meta é trazer esse indivíduo para deambular mais de 200 metros na UTI no momento da alta. Eu posso. Mas se você pegou um paciente idoso, com déficit neurológico, com uma sequela já de uma sarcopenia severa, com síndrome da fragilidade clínica, talvez você não possa pensar como meta deambular mais do que 200 metros sem interrupção e sem apoio para esse paciente. Talvez não, você não pode, porque não vai ser condizente. Então, você falou, é perfeito, você precisa sim entender qual é a meta que é alcançável, e isso depende do prognóstico. Então, por isso que eu acho que metas, trabalhar com metas dentro da UTI, no universo da fisioterapia, é uma mudança interna de cultura muito grande. Muito grande. É. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Débora. Você acha que se a gente tiver isso no universo ideal, fantástico mundo de Bob, se a gente tiver metas específicas, pontuais, que o profissional entenda isso, o que vai acontecer com o plantão dele? Você acha que ele vai gastar mais tempo, menos tempo, que ele vai ter mais trabalho, menos trabalho? Como é que você acha que seria esse cenário? Olha, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode pensar. Eu acho que vai ser mais eficiente, né? Com uma performance maior. Porque você tava falando, eu tava imaginando, né? Por exemplo, quando eu resolvo fazer um bolo, e aí eu falo, bom, vou fazer um bolo. Se eu já tinha essa meta de fazer o bolo no final do dia, talvez a hora que eu passei em frente ao supermercado, eu já ia checar a lista de ingredientes, ver o que tava faltando, eu ia pegar, trazer para minha casa, né? Eu ia me programar para fazer esse bolo, não 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde, para quem tem filho, sabe que é o horário do, né, do caos, e aí eu não ia conseguir medir as coisas do bolo para fazer direito, né? Então, diferente de se dar 6 horas da tarde, eu tô na minha casa e falo, nossa, vou fazer um bolo. Assim, você até pode fazer, mas pode ser que você veja que tá faltando ingredientes, você vai ter que sair para comprar, vai te tomar mais tempo. Pode ser que, como o horário é ruim por causa das crianças, você vai, ao invés de. Você tá contando ovo, ao invés de pôr 2, você vai pôr 3, porque você achou que não tinha posto, você vai pôr, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que a gente tem mais trabalho, mas é um trabalho mais eficiente, mais direcionado, mais otimizado, o que às vezes vai levar a ter um tempo menor de terapia, porque você está direcionado, você sabe o que é, o que está faltando onde você vai chegar, mas pode ser que leve um tempo maior, porque aí abriu o seu horizonte para ver, puta, não adianta só eu colocar ele em pé. Vou te dar um exemplo que eu tava pensando quando você estava falando, né? Um exemplo clínico. Uma vez teve um paciente que ele tinha tido um AVC. Só que assim, ele teve 1000 complicações depois, ficou muito tempo internado com a gente. E aí, quando a gente teve essa possibilidade, né, dele melhor cognitivamente, né, tracostomizado, enfim, a gente começou a conseguir colocá-lo mais em pé. Na cabeça dos alunos, ele está e da equipe, ele estava muito assim, a gente precisa pôr ele em pé, a gente precisa pôr ele em pé, ele precisa ganhar, qual é a meta? Ortostatismo de forma independente por mais tempo. Aí tá bom. Aí quando eu cheguei para analisar, depois de algumas tentativas, enfim, de algumas avaliações, alguns dias, eu falei, gente, pode parar. Porque assim, tudo bem, ele ainda tem dificuldade de ficar em pé de forma independente, porque por causa das alterações do AVC, um déficit proprioceptivo importante, um déficit perceptual importante, uma fraqueza importante. Mas a gente colocava ele em pé, Sancler, não dava tipo 1 minuto, ele tava com Reserva, não condicionamento. tinha reserva cardiorrespiratória. Exato. Eu falei, então tá bom, você pode colocar sua meta ali, né? Como eu quero ganhar independência no ortostatismo por mais de 1 minuto. Acho lindo. Mas não adianta só você pensar que ele precisa. O que ele precisa para ficar em pé? Ah, força para levantar, equilíbrio, e é isso que eu vou trabalhar. Porque o que tá limitando ele é outro aspecto também, né? Então, assim, o que eu queria dizer com isso é: a gente precisa ter uma meta muito clara.
E essa meta, ela precisa abrir esse espaço para a gente pensar, bom, o que está faltando para eu chegar ali? E aí As construir o etapas. plano, as etapas que você estava falando, e aí construir o plano terapêutico, entendeu? E aí, vindo aí nessa conversa, né, de tudo que você estava falando, eu acho que a gente conseguiria resumir que por que a gente tem que ter meta na UTI, né? E aí, de tudo que a gente já falou, né, eu acho que a gente primeiro tem que ter meta na UTI para a gente traçar o nosso caminho, né? Saber onde a gente quer chegar, então escolher por qual caminho a gente vai seguir, né? A outra coisa que você falou muito bem colocado é para individualizar, né? A meta, ela ajuda e na verdade ela é o principal caminho de individualização da prescrição, enfim, da terapia, né? E tem mais duas coisas que eu queria te falar enquanto você estava falando que me vem na cabeça também. Eu acho que outra importância da meta, Sancler, é para que todo mundo que está envolvido naquele processo terapêutico tenha ciência de onde a gente vai chegar, concorde e tenha ciência. Então, a partir do momento que você traçou uma meta, essa meta ela tem que estar com o paciente de acordo, com a família de acordo. Essa meta tá ok para vocês, né? Porque às vezes também você tá traçando uma meta que a família não vai dar conta ou que não é a realidade da família ali, né? Então todo mundo precisa estar ciente de acordo. Então essa meta, ela também vai ajudar a todo mundo que está envolvido, inclusive as outras equipes, né, a saber para onde a gente está indo, né, concordar e facilitar o nosso caminho com outras intervenções, né. E a outra coisa que tem a ver com essa da etapa que você estava falando é que as metas elas auxiliam a gente a ter essa noção de progressão, né. Então, um exemplo esdrúxulo, mas assim, se você colocou igual a gente estava falando, uma meta, né, que a gente já chegou à conclusão que não funciona, mas vou usar ela como exemplo porque é comum. Eu coloquei como meta, eu quero retorno à funcionalidade prévia. E aí, hoje você foi lá, esse paciente estava deitado, você fez exercício ativo deitado. Amanhã você foi, aí você até levou um pezinho a mais e fez um exercício resistido deitado. Aí no outro dia você foi e continuou fazendo. Você não tá progredindo, você não vai alcançar nunca a sua meta, né? Então a meta ela também ajuda nisso, assim, a essa sinalização de, olha, você não tá progredindo, você não vai alcançar, né? Exato. E aí, olha que a pessoa está indo a fundo nos princípios da fisiologia do exercício, nesse exemplo que você deu. Ela está trabalhando uma super especificidade e sobrecarga, mas especificidade para o músculo, para uma articulação trabalhar com o paciente deitado. Você nunca vai conseguir ganhar as outras coisas, nunca. Aí você falando duas coisas que eu anotei aqui. Uma da meta ser para todos, eu pensei num exemplo, não é nem da reabilitação física e funcional, mas, por exemplo, você tem um paciente que está em ventilação mecânica e que está melhor das suas condições respiratórias. E aí a gente coloca, desmamar o paciente é uma meta, desmamar o paciente. Todos têm que estar cientes. Todos. Por quê? Porque o técnico de enfermagem ele precisa entender que a participação do paciente no ventilador é importante, que não é momento de sair correndo para pedir para sedar. O médico precisa entender para, na hora da sua prescrição, eu fazer um despertar diário, ou pelo menos tentar uma dose menor. A gente discutiu isso com o Yuri, né, no episódio que a gente falou sobre sedação. O fisioterapeuta precisa saber, para quem sabe, ele já no início do plantão e não no final, fazer a mudança do modo ventilatório. Então, quando está todo mundo concatenado, as coisas são mais eficientes, elas têm mais probabilidade de acontecer. Se ninguém tiver, imagina o médico deixando o paciente sedado, o técnico vai perceber que o paciente entra e faz um bolo de sedação, e aí você fica indo lá no leito e fala, poxa, eu não consigo desmamar meu paciente. É lógico, não é uma meta comum a todos, você está batalhando contra o universo, então não dá certo. E aí, outra coisa que você falou também é, vamos supor que você tem uma meta e você fica trabalhando as etapas de maneira errada, e aí me vê a cabeça, eu lembro que há uns anos atrás, quando eu trabalhava numa UTI, e aí a gente colocou uma escala para avaliar nível de mobilidade, né? Nível de atividade ou nível de mobilidade. E aí eu lembro que aquela escala cria no começo uma dificuldade na cabeça dos profissionais, aquilo é função, não é só para avaliação, qual o objetivo, até que a gente institucionalizou o nível de mobilidade como meta terapêutica. Então a gente falava assim, olha, o nível de mobilidade é X, e a gente quer chegar em 2x. Isso é a meta terapêutica. Foi alcançado ou não foi? Ou trabalhamos no meio do caminho nas etapas? E eu lembro o quanto isso me fez brilhar os olhos e dizer assim, isso aí está jogando responsabilidade muito grande para o fisioterapeuta. De uma maneira positiva.
porque o fisioterapeuta tem uma meta para trabalhar. E aí a gente teve agora recente a publicação de um trabalho que foi do grupo lá da Austrália, da Nova Zelândia, da Carol Hodgson, que era sobre... O objetivo do trabalho era avaliar a mortalidade lá na frente com 180 dias. E aí não encontrou diferença. Mas é um objetivo diferente do que a gente propõe para as outras coisas. A gente até já discutiu no episódio, se eu não me engano, de custo e benefício. Que a gente tem muitos ganhos além da mortalidade com 180. Mas eu achei interessante que o grupo intervenção, eles pegavam uma escala, que era a IMS, e qual era a meta terapêutica do dia? Subir ao máximo a IMS. Então, se você pensar isso transformando-se em conduta, eram condutas bem pesadas para o paciente, a curto prazo, porque o terapeuta tinha que chegar e ele tinha que ir sempre no máximo da atividade do paciente. E quando ele alcançava, tinha lá estratificado 20, 30, 40 ou 50 minutos para ficar fazendo aquele tipo de atividade. Então, imagina, você chegou lá, o cara senta, você tem que ficar 30 minutos com ele sentado. Aí você tenta botar ele em pé, ele ficou 40 minutos com ele em pé. Então, são metas ousadas e que estimulavam muito as condutas terapêuticas do ponto de vista de reabilitação. Então, meta tem que ser de todo mundo e o nível de atividade, a etapa, você conhecer, joga uma responsabilidade muito grande para a gente no nosso dia a dia. E é interessante que eu acho que muita gente não quer, né, essa responsabilidade. Exato. Eu acho que É esse é o muito mais ponto, difícil, é sabe? muito mais difícil. Eu Muito acho mais que isso efetivo, mas muito mais difícil. eu acho que é um novo patamar que a gente precisa chegar, né? Eu fico pensando assim, né, tenho vários amigos, enfim, pessoas que trabalham em indústria, em outros ramos, né? E o que você mais ouve daquelas pessoas? Ah, eu preciso entregar resultado, eu preciso entregar resultado, né? E a gente não escuta isso de fisioterapeuta na UTI, né? Assim, né? E aí quando você vem e de repente a chefia, a gestão coloca ali, né, e fala, ó, gente, agora a gente vai precisar, né, igual eu brinco com os alunos, ó, quero ver você cumprir suas metas e isso vale seu ponto, né? Aí ninguém quer, né? Começa a achar ruim e tudo mais, e eu acho que isso é uma estratégia para sair pela tangente, assim, né? Também não colocar essas metas tão claras, porque Sim. se você coloca muito clara, alguém vai olhar e vai falar, bom, peraí, então por que você não fez tal coisa e fez a outra coisa, né? E aí, eu tava até Rapidinho, deixa eu pensando só um nisso. parênteses. Isso é a fisioterapia que eu chamo de fisioterapia de esquiva. Você se esquiva das responsabilidades. E o jeito mais fácil de você se esquivar é você trabalhar com coisas que não causem mal, mas também não vão mudar nada para o paciente. E aí a gente fica naquele ciclo de uma fisioterapia padrão de baixíssima qualidade, de baixíssima eficiência, mas também que é segura, porque ela é de tão baixo impacto que nem mal ela consegue, a mal algum ela consegue causar. Então, é um ciclo que a gente precisa mudar. Realmente, é mais trabalhoso a gente trabalhar com métodos, mas como você disse, é muito mais eficiente. Muito mais. E é interessante, né, Sancler, que talvez não seja um problema da fisioterapia, porque pensa comigo, não sei se você vai concordar, mas eu tive uma experiência dessa com a fono do meu filho. Mas a gente pode trazer para físio, né, que eu acho que acontece também. Quem atendeu particular sabe muito bem disso. Por exemplo, meu filho precisava ir para fono. Aí eu comecei a procurar as fonos, não sei o quê. E aí eu lembro que era uma pergunta que eu fazia, tipo, ela avaliou. Tá, o que ele tem? Ah, ele tem isso, isso, isso. Tá. Como que você vai trabalhar? Quanto tempo você acha que você vai. Né? Poxa, eu tava pagando todo mês, né? Uma consulta cara. Eu não queria Para onde a ficar gente assim. está indo, né? O que eu tô fazendo aqui para ele? Quanto tempo eu vou ter que pagar, né? Eu vou pôr no meu planejamento financeiro. Eu preciso saber se eu vou. A perspectiva é eu pagar 1 ano de fono ou 6 meses, né? E aí chega no meio, você começa. E aí, né? Eu não tô vendo muita evolução no meu filho, né? Pra onde a gente vai, né? Então, assim, se você pensar na nossa profissão também, isso acontece muito no ambulatório, né? Você vai cobrar R$ 300 a sua sessão. E você vai levando, vai chegar uma hora que o seu paciente vai falar, viu, mas e aí, né? Eu já gastei sei lá quantos com você e não tá dando resultado, eu vou para outro, né? E por que isso não acontece no hospital, né? Eu fico me perguntando, será que é porque, né, muitas vezes a gente está trabalhando dentro do SUS, né? E aí no SUS o paciente não cobra, a família não cobra, do tipo, e aí, né? Porque ele não saiu da UTI ainda, Aonde a gente vai né? chegar, né? Para onde a gente vai e tudo mais. Mas mesmo às vezes num contexto de convênio particular, a gente vê isso também. Eu acho que o ambiente da UTI, infelizmente, é,
por uma questão de. A gente já falou isso aqui outras vezes também, né? Do paciente estar mais. Me fugiu a palavra agora, mas assim, essa coisa do despersonificar a pessoa, né? É um paciente, não é uma pessoa que andava, que jogava beach tênis e quer voltar a andar. É uma pessoa, é um leito, paciente que tá doente no Uma leito, né? pneumonia, não sei o quê. Aquele paciente ele tá mais frágil, né? Eu acho que acaba num contexto desse, até a família, o paciente, não percebendo o quanto eles poderiam estar nesse processo de, ó, ele tá 3 dias na UTI, ele não sentou ainda, por quê? Né? Eu lembro quando a minha avó tava na UTI, era essa a minha pergunta todo dia. Por que que ela não sentou ainda? Ou pro médico, por que que ela não foi de alta ainda? O que que vocês estão esperando? Né? Eu queria ter claro quais eram as metas dela, né, para ela. Então eu acho que o ambiente desfavorece isso um pouco também, né? Infelizmente, mas obviamente a gente precisa mudar isso, né? Precisa. É o ambiente e tem também a cultura, né, Débora? Porque assim, você vai para a UTI, vamos supor que você tem um parente internado na UTI. Todos os dias, quando você vai passar a visita com o médico, tem alguma meta. Você está esperando o antibiótico fazer efeito, você está esperando uma cirurgia, você está esperando o resultado de um exame, você está esperando para decidir se vai fazer uma intervenção cirúrgica ou se não vai fazer. Você tem alguma coisa de meta que é conversado. Talvez nem tão explicitamente assim, mas tem algo. Agora, imagine que você chega lá e fala: eu estou esperando o resultado do antibiótico para decidir se opera ou não para drenar um abscesso, vai fazer uma tomografia, por isso ele está aqui. E a fisioterapia está fazendo. Por quê? Porque é importante. Como assim porque é importante? É importante para quê? O que ele vai ganhar no meio do caminho? Então tem a cultura também. E aí, esse aspecto, para mudar isso, é o fisioterapeuta que está na hora da visita ir lá conversar com a família e expor qual é o plano terapêutico, qual é a meta da equipe, curto, médio e longo prazo. Conversar sobre como era previamente. Então, essa meta, ela precisa ser jogo aberto com a família, porque a família também pode se envolver nesse processo. Agora, veja tudo que a gente discutiu até agora aqui no podcast. Será que a gente está apto a fazer isso? Se a gente não estiver traçando uma boa meta, como é que eu vou explicar para a família qual é a minha meta? Para que eu estou colocando isso e eu acho que tinha que ser assim. Por mim, tem que jogar aberto e a família tem que cobrar. Porque, mais uma vez, eu volto ao sarrafo que eu falo aqui em todo episódio. Tem que subir o sarrafo, tem que fazer com que os profissionais estejam habilitados a discutir e a entregar metas terapêuticas para o paciente e para os seus familiares. Exato. E aí, pegando esse gancho, então, Sancler, você tem alguma sugestão? Tem alguma ferramenta? Tem alguma. Porque eu acho que também existe uma parcela aí de não crio metas ou crio aquelas que a gente falou no começo. Porque eu tenho preguiça, porque eu não quero me comprometer, porque eu não quero aumentar o meu nível ali, porque senão eu vou ter que ir lá buscar o cicloergômetro, porque senão eu vou ter que ir lá, né? Então tem uma parcela aí, né, que tá nesse encaixe e que a gente acredita que a gente subindo aí, né, o sarrafo da nossa profissão, essas pessoas não vão ter mais espaço, né? Mas também tem uma parcela ou de alunos, ou de quem tá chegando agora, ou até de quem nunca ouviu ou sabe, né, sobre o assunto, que não faz ou acaba fazendo de forma simplista por falta de conhecimento mesmo, né? E aí eu acho que tem algumas estratégias e ferramentas que podem facilitar esse começo, né? Pelo menos, porque depois talvez fique bem automático e fácil, né, de sair. Às vezes eu Exato. vou corrigir dos alunos, aí eu, por que você não escreve assim, assim, assim? Eles, nossa, como você chegou nisso tão fácil? Era o que eu queria falar. Mas não, gente, é muitos anos pensando, né? É muitos anos É, pensando. Então, assim, mas eu acho que tem estratégias que facilitam, né, Sancler? tem sim. Eu coloquei aqui que eu acho que, pensando no ponto de vista de reabilitação funcional, você ter uma marcação, uma medida do nível de mobilidade e traçar ele como meta, eu acho isso muito interessante para a fisioterapia, muito. Agora, pensando de uma maneira mais ampla sobre a teoria de metas, a gente tem a estratégia SMART, que em qualquer esfera, seja na saúde, seja em negócios, administrativos, processos, é uma ferramenta que direciona para que a gente tenha uma meta. Como é que eu posso chamar? Porque eu não quero usar a palavra da técnica. Uma meta mais. É porque vou usar, mais realista, né? Uma meta Uhum. mais palpável. E aí o smart é quando a gente tem
cinco letras, né, que representam coisas que toda e qualquer meta tem. Aí eu acho que a gente podia até fazer uma jogada aqui de como isso é possível dentro do ambiente da terapia intensiva da fisioterapia. O S do SMART é de específico. Então, a sua meta tem que ser específica, ela é pontual. Você tem que saber o que você quer. E aí é o começo da nossa conversa. Não dá para ser uma meta generalista. Não dá para ser um verbo no infinitivo associado à qualidade de vida. Tem que ser uma meta pontual. Meta deambular, meta melhorar o condicionamento cardiovascular com a tolerância ao exercício, meta ganhar força muscular periférica, meta ganhar resistência, meta treinar o equilíbrio, meta pontual. Ela tem que ser algo palpável e deixar de ser generalista. Aí olha que legal se a gente puder jogar isso para a família. A meta é que daqui a 2 dias ele esteja ficando em pé. O que a família vai fazer em 2 dias? Ele ficou em pé? Não, e eu iria mais ainda nesse específico, Sancler, que a partir do momento que você entende o prognóstico do paciente, você consegue ir até mais, né? Então, assim, ela tem que ser específica a ponto de você falar assim, olha, para UTI, né, pelo que tá faltando da equipe médica para dar alta, pelo tempo provavelmente que ele vai ficar aqui, por que aconteceu, pela fraqueza que ele tem, né? Sei lá, é um grau 4 ou é um grau 2, né? Por tudo isso que eu avaliei, a meta provavelmente para UTI, para ele, é ficar em pé com auxílio de alguém. Ou não. Foi uma cirurgia simples, ele não tinha uma fraqueza antes, nível cognitivo tá ótimo, né? Então, não, a meta aqui para UTI, tranquilo, é ele ficar em pé sozinho. Né? Então eu iria mais específico ainda, andar, tá, mas andar com andador, andar sem andador, né? Porque e aí Distância, né? isso. E às vezes até conversar isso com a família e falar, olha, pelo tempo que ele vai ficar na UTI, pela maneira como as coisas estão agora, a nossa meta aqui é que ele saia com andador, tá? Mas aí como ele vai pra enfermaria, lá na enfermaria vai ter que esperar tal exame, tal coisa, ele vai fazer fisioterapia, a meta é que ele consiga ter mais uns dias de atendimento e ele vai sair sem andador. Então não precisam se preocupar em comprar um andador, por exemplo. Ou não, Perfeito. a meta da UTI, olha, a meta provavelmente aqui na UTI é ele conseguir ficar em pé. Aí talvez, ao que parece, a meta da enfermaria vai ser ele andar, mas com andador. Então, podem se planejar e comprar o andador já. Né? E no Então, home acho que care, mais talvez ele específico. vai conseguir treinar para voltar a caminhar sem o andador. Olha como a meta geral, devolver a funcionalidade prévia, ela pode ser dividida em metas mais palpáveis a curto, ficar em pé, médio, ficar em pé e trocar passo com o andador na enfermaria, e longo prazo, quem sabe se reabilitar por completo no atendimento posterior no home care. Muito legal, Isso, exatamente. especificidade, uma especificidade extrema. Eu cobro muito isso dos alunos, assim, sabe? Qual que é a meta? É ele sentar. Gente, sentar? Mas sentar como, criatura, né? Seja específico. É sentar com apoio, sentar sem apoio, né? E aí, a gente vai para o que seria o M, né? Que é mensurável, né? É que você precisa conseguir medir isso que você está propondo, né? E aí a gente pode dar de exemplo, então, distância. Se é andar, a distância da caminhada, por exemplo, né? Conseguir mensurar de alguma forma aquele equilíbrio que ele tá tendo, né? Ou em Um termos de teste graus, específico para um teste isso. isso, ou graus mesmo de dependência, né? Consegue ficar com um braço com um apoio só ou não, né? Então a gente precisa mensurar, e essa parte dela ser mensurável, eu faço um adendo aqui, é óbvio que a gente pode ter metas que talvez a gente não consiga mensurar tão claramente. A gente já falou isso aqui também, né? Nem tudo é quantitativo. Algumas coisas podem se abrir aí para um qualitativo. Uhum. Mas é a partir do quantitativo e das metas mensuráveis que a gente vai conseguir ter indicadores, que a gente conseguir Exato. mostrar os nossos desfechos e mostrar o nosso valor, né? Então, Perfeito. por isso que elas precisam ser mensuráveis, né? Precisa. A gente só aquela frase, né? A gente só gerencia aquilo que a gente mede. Então, se você tem metas, para você saber gerenciar se suas metas são alcançadas, você precisa mensurar.
porque senão a gente entra no universo longe de evidência científica, no universo do achismo, no universo cheio de viés. Então tem que ser mensurável. E aí a gente tem, você deu exemplo de distância, necessidade de assistência, pô, a gente tem escalas funcionais para UTI, FSS, PFIT, CPACs, que você tem ferramentas de mostrar qual é a habilidade funcional e qual é o nível de assistência que o paciente precisa. Então, você tem inúmeras maneiras de mensurar tudo isso que a gente fala aqui no podcast da ação fisioterapêutica. Outro exemplo que me veio na cabeça, né, dessa questão do específico e mensurável, por exemplo, às vezes o mensurar vai ser coisa relacionada a tempo, por exemplo. Então, eu estava falando da questão do ficar em sedestação. Vamos supor que você está com lesado medular na UTI. Aí você fala, bom, a minha meta é específica, que ele fique sentado, vamos, né, pensando num nível de lesão possível, né, e a gente vai falar isso, né, é o próximo, né, que tem que ser alcançável, mas ele ficar em sedestação ali sem apoio, e aí a minha meta é que ele fique pelo menos, sei lá, 1 minuto, porque é o tempo que ele precisa para fazer a transferência para a cadeira, por exemplo. Então, às vezes, o mensurável é isso. Ah, a gente quer chegar num minuto, né? Então, vamos treinar. Ele tá em 15 segundos, ele tá em 20 segundos, né? Estou Então, de entregando repente, mais, né? Estou é evoluindo. isso. E Perfeito, aí, bom, perfeito. já vou abrir para o próximo, então, né? Que é Uhum. alcançável. Que É é uma meta a ser alcançável. alcançável. A meta alcançável, acho que a gente discutiu muito aqui ao longo do episódio. É algo que é possível, que é viável. Então não adianta você botar uma meta de que a pessoa. O cara era maratonista, ele internou, ficou 30 dias internado na UTI com uma sepse grave. E tá com uma fraqueza muscular adquirida absurda. Aí você fala, a meta é fazer com que ele corra novamente uma maratona. Não é alcançável. Ela não é alcançável nem a curto, nem a médio, e não sei a longo prazo. Talvez seja a muito longo prazo, mas não é alcançável. Então você precisa trabalhar com metas, ó, para que ele possa talvez correr uma maratona daqui a não sei quantos anos, ele precisa começar um trabalho aqui. E esse trabalho antes é o trabalho necessário para dar a base. Então a meta tem que ser real, factível, ela tem que ser, é o que eu falei no começo, realista, ela tem que ser viável. Se ela não for, você vai se frustrar, porque você não vai conseguir alcançar a meta. Se você traçar uma meta exorbitante, você não alcança. Aí a frustração vem, porque seu trabalho ele vai deixar de ser eficiente, porque a sua meta, aí é o que você falou lá mais cedo, Débora, a meta ela vai determinar a sua conduta. Se você traçou uma meta ruim, a sua conduta não vai alcançar. Aí você vai jogar a culpa na conduta. Minha conduta não foi suficiente. Não, sua meta que estava errada. Ou até, você falou, né, disso, de se não for alcance, né, não for realista, você vai ficar frustrado, né? Tem dois pontos aí que eu acho que são interessantes pra gente pensar até fora do óbvio, né? Talvez você, como fisioterapeuta, fique frustrado, e aí você começa a falar, bom, ele não consegue, então eu vou voltar pra cá. E aí você vai descendo, né? E cada vez mais, e aí você começa a entregar menos, né? Porque você fala, eu vou lá pra quê, né? Tipo, vou dar um exemplo grosseiro, mas vamos por um Guillain-Barré numa fase inicial, né? Onde a gente não vê muita resposta daquilo que a gente tá fazendo, né? Mas eu sei que a meta é alcançável porque faz parte do prognóstico Ele ele vai reabilitar. melhorar daqui a E um aí tempo. exato, e aí eu falo para os alunos, eu falo, gente, toma cuidado, porque assim, o Guillain-Barré para mim, a gente atende muito aqui, né? E é o mais claro disso, assim, o pessoal vai e fala assim, eu vou lá, né, sei lá, tento alguma estimulação muscular, mas ele não responde, então eu não faço, né? Poxa, mas a sua meta tá ali, ela é Tá alcançável, ali. continua, né? Então acho que esse lado, mas o mais fora do óbvio, que você falou da frustração que me vem na cabeça, é a frustração do paciente e da família, né? É, Gente, uma meta feita errada por nós é extremamente frustrante para o paciente e para a família. E aí eu acho que isso vem muito, Sancler, gritante para quem normalmente atende paciente que acaba tendo algum déficit, né? Não sei se déficit é a palavra certa, mas algum prejuízo que é estrutural, né? Que não vai, irreversível, né? né, Lesão medular, voltar. neurológica no geral. É isso. E que aí, de repente, sabe, você traça uma meta e você fala, gente, não vai chegar lá, sabe? Tipo, eu dei o exemplo do lesado medular, né? É isso, não Uhum. adianta você falar, olha, minha meta é que você
fique sentado sozinho. Se a lesão é super alta, ele não vai ficar, Não vai né? conseguir, E aí exatamente. frustra o paciente, frustra a família que está esperando aquilo, né? Perfeito, perfeito. Bom, a gente pulou um, na verdade, Débora. A gente falou do A S, gente que é do falou? específico, o M, que é do mensurável, e agora o que a gente falou é o realista. O alcançável é o realista do SMART. A gente pulou o Isso. A, que é o atribuível, que é para quem a tarefa deve ser atribuída. Alguém tem que ser responsável pela tarefa. Pode ser uma equipe, mas alguém tem que ser o responsável. Então, vamos supor que a sua meta terapêutica seja que o paciente vá tomar banho no chuveiro. Até um determinado, a gente já discutiu sobre isso aqui também, até um determinado momento, você, fisioterapeuta, tem que ser o coordenador dessa tarefa, porque o paciente ainda não tem habilidade de ortostatismo, coordenação motora, força. Depois de um certo momento, pode ser que essa tarefa não seja mais atribuída a você, seja atribuída a um técnico de enfermagem. Então, é preciso que a gente saiba quem é o responsável. É óbvio que nas nossas metas fisioterapêuticas que a gente está discutindo aqui nesse episódio, o fisioterapeuta é o responsável. Então, essa questão de atribuir, você se atribui aquela meta. Você pode atribuir parceiros, mas o responsável é você. Então, a gente tem Uhum. tarefa específica, diga. Não, eu só ia falar que, às vezes, para a sua meta, você vai se atribuir como responsável, mas você precisa de um pouquinho de responsabilidade de outras pessoas. Igual você deu o exemplo do desmame, né? Que não é você Isso. que vai abaixar a sedação do paciente, por exemplo. Uhum, perfeito, perfeito. Aí eu falei, a gente pode ter isso geral, o atribuído pode ser a equipe com coordenador e tal. Você fez postagens recentes no Instagram muito interessantes sobre isso, né? Qual é o papel do coordenador do processo de reabilitação, do fisioterapeuta e tal. E aí, então, a gente tem S de específico, M de mensurável, A de atribuível, R de realista e o T do De- SMART, que é o Deixa eu só tempo. te Diga, cortar antes, diga. que eu esqueci, eu ia falar quando a gente falou do R, né? Você colocou como realista, mas vamos acrescentar mais um R, ser relevante, né? Eu acho que é realista e Sim, relevante, né? Então tem que ser realista para o paciente, mas também tem que ser relevante, né, gente? Quem traçar metas, a gente falou isso lá no começo, é em conjunto, é você, o paciente, a família, né? De repente, então também precisa ser relevante, né? perfeito, excelente. E aí volta a comunicação e participação do paciente e da família. Cuidado centrado no paciente. Não se esqueçam que isso é primordial para a nossa assistência. E Isso. para fechar o SMART é o T de tempo, time bound, que é quando. Quando você pretende fazer isso? E aí tem um pouco de relação com o que a gente vem discutindo aqui, né? Curto, Isso. médio e longo prazo. Dar prazos, e aí mostra o quanto a gente tem que conhecer sobre o prognóstico e sobre as nossas intervenções, né? O que tanto elas conseguem mudar. Então você fala, pô, eu quero Exatamente. dar força, voltar à força muscular. Cara, você ganhar muita força muscular em alguns dias de UTI é muito difícil. Muito difícil. E agora, outra coisa que eu pensei também, que eu acho que é bem também fora do óbvio, né? Quando a gente fala nessa coisa de traçar metas, a gente falou até agora, né, de a importância pra gente como físio, né, pra família, para o paciente, e também tem a importância da gente ter essas metas claras pra equipe. E me veio agora na cabeça por causa de um exemplo que eu ia dar com essa história do tempo. Por exemplo, de você pegar um paciente e você falar, olha, acho que do jeito que eu vi hoje, o que eu avaliei, ou no pé que a gente tá aqui, né, no programa, daqui 2 dias esse paciente consegue tomar banho no chuveiro. Então, você consegue chegar para a equipe e falar, gente, vamos traçar aqui uma meta. Minha meta é daqui 2 dias esse paciente consiga tomar banho no chuveiro, né? Seja levado para o banho no chuveiro. E aí é interessante que a equipe saiba dessa meta, porque, de novo, a gente não faz nada sozinho, né? Para trocar ele de um banho no leito para um banho no chuveiro, a enfermagem precisa vir para o trabalho junto com a gente, né? Então, se eu consigo colocar tempos, e aí a gente pode pensar nesse tempo de várias formas, né? Igual você falou, a curto, a médio, a longo prazo, a gente pode pensar em tempos nesse sentido, de olha, eu tenho uma meta que é ele retome o banho no chuveiro, né? Uma atividade básica de vida diária, aqui ainda na UTI. Isso vai acontecer provavelmente daqui 2, 3 dias. Já passa para a equipe, né? Para saber que daqui 2 ou 3 dias talvez vai precisar ir da enfermagem junto com a gente ir ao banheiro. Então, esse banho vai ter que ser
colocado num horário de equipe compatível, enfim, Que né? todo mundo esteja disponível e tal. E é legal que eu acho que aí entra um pouco de coisas que a gente faz sem estruturar, sem protocolar, sem sistematizar. A gente fala para o paciente, você senta o paciente às vezes na beirada do leito, fala logo, logo o senhor vai estar ficando em pé. O que é logo, logo? É logo, logo amanhã? Porque aí você consegue alinhar as expectativas com o paciente, né? Logo, logo, você fala para a equipe de enfermagem, logo, logo esse paciente tem condições de comer sentado na cama, na cadeira. Logo, logo quando? Né? Então, às vezes a gente Perfeito. tem essa visão, mas a gente ainda não está conseguindo botar o T do SMART, que é o tempo, né? Que é o Perfeito. tempo. Muito bem, a gente precisa terminar. E, Eu queria nossa só. meta tem um tempo para ser terminada. Exato. A nossa meta é terminar no tempo que a gente programou, dando todo o conteúdo, né? Isso. Mas o que eu queria finalizar, assim, era propor aqui para o pessoal, então, um exercício, enfim, né? Uma proposta para se tirar aqui do nosso podcast, para quem escutou, que é pelo menos, vamos parar de escrever aquelas metas iniciais que a gente colocou no começo do podcast. Acho que já é um passo inicial, né? Então, assim, Débora, ainda tem dificuldade de fazer meta, Débora, ainda. Tudo bem, né, Sancler? Mas começa. Acho que o passo inicial pode ser esse, assim, né? Evitar aquelas metas vazias de. Retorno à funcionalidade prévia, ganho de força Melhorar a qualidade de muscular, vida. melhorar a qualidade de vida, né? Melhorar a capacidade respiratória. Então, acho que a minha sugestão é essa, assim, para quem ouviu o nosso podcast até aqui, comece por eliminar essas para aí começar a produzir metas que façam sentido, né? E aí poder responder aí, né? Como a gente começou, meta na UTI você tem? Poder responder tenho, faço e ela acontece, né? Perfeito, perfeito. E eu acho que além de eliminar o generalista e ser mais específico, é que você entenda que é necessária a meta. A meta vai guiar. Se você não tiver uma meta, você está saindo dirigindo um carro de olho fechado. É isso que você está fazendo. Você está saindo, não sabe para onde, não sabe em que velocidade, não sabe onde vai parar, se vai parar, etc. Então, seja específico quanto a isso. Muito Débora, bem. além de dicas práticas, você tem alguma dica, fora do óbvio, para o pessoal? Eu tenho. Minha dica é bem atual, não sei se você já assistiu. O seriado novo da Netflix que chama Breakpoint. Já viu? Não, não assisti. Vale a pena. Na verdade, é um Anotando. seriado sobre os tenistas, né? E eles vêm acompanhando alguns tenistas e nas maiores competições de tênis, né? De novo, chama Breakpoint. E é muito legal e tem muito a ver com uma fala que você fez lá no começo do episódio do podcast, né? O esportista tem muito isso, né? De qual que é a minha meta? E no tênis, isso é muito gritante por causa do ranking, né, que eles têm. Quando Uhum. ganham um Grand Slam aqui ou ali, vale mais ponto e vai se somando. E agora eu tô aqui no ranking. Se eu perder, eu vou cair pra cá, mas se eu ganhar, eu consigo chegar lá, né? E é interessante que tem um dos tenistas, enfim, quem for assistir, não vou falar, né? Mas talvez todo mundo que acompanha Um tênis conheça, spoiler. que é muito interessante que, assim, ele fala, a minha meta não é ser o primeiro do ranking, né? Eu não jogo tênis pra isso, ele é um pouco rebelde. Ele fala, eu jogo tênis pra me divertir, então eu faço o que eu quero. E é interessante ver que, assim, ele tem uma meta clara, né? Então ele entende que ele não precisa ganhar os grandes slams, não sei o quê, diferente de outros que já tem a meta de, não, eu quero alcançar tal lugar no ranking, então eu não posso perder esse grande slam. Então é interessante de ver como a meta que você definiu vai definir o que você faz, o que O que você não você vai faz, o que você abre fazer. mão, tudo mais. Que E tanto aí você tira alguma. proveito, seu esforço e tudo mais, né? Exatamente. E um a mais, um plus dessa dica, se você não assistiu o nosso episódio de saúde mental de janeiro, volta e assiste, porque esse também, na época eu ainda não tinha assistido Breakpoint, então não foi essa a minha sugestão naquele episódio, mas é muito interessante de ver como a saúde mental impacta no nosso desempenho e no alcance das nossas metas.
Perfeito. Nosso episódio de saúde mental com o Éder Dantas. Corre lá, entra nas nossas plataformas para você poder acompanhar esse episódio. Se eu não me engano, é episódio número 19. Eu não me recordo ao certo, mas tem lá, saúde mental. Bom, Débora, obrigado por mais uma parceria, mais um episódio aqui. A gente espera ter contribuído com o pessoal, né, com o nosso bate-papo aqui, e esperamos encontrá-los novamente no próximo episódio. Fique com a gente e acompanhe a gente no nosso canal. Obrigada, pessoal. Tchau, Sancler.